Olá, é um prazer estar com você aqui. Adolescente e jovem, nós também temos uma programação toda especial para você. Todos os sábados, para você adolescente, às 18 horas e às 20 horas, para todos os jovens nós temos o Connect. E lembrando, todos os nossos encontros são online e pelo Zoom. Para mais informações, entre em contato com o pastor Jefferson ou com o Sóstenes, presidente da UMP. E mais uma dica para você, hein? Nós voltamos à nossa escola bíblica dominical de forma presencial. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos reunidos adultos e famílias, com uma série excepcional, um estudo em Atos dos Apóstolos sobre os 30 anos que mudaram o mundo. E aí, criançada? A partir do dia 23 de maio, no próximo domingo, as aulas da EBI estarão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Cada sala terá a sua aula. Não deixem de assistir, a partir das 9 horas, sempre aos domingos. Um abraço, até lá! Aos domingos, das 8 às 8h30, antes da Escola Bíblica Dominical, nós temos duas programações muito especiais e muito abençoadas para você. Homens e mulheres em oração, reunidos ao mesmo tempo, porém em salas separadas nas dependências da nossa igreja, com o intuito único de orar e buscar ao nosso Deus. Adolescente, jovem, você também tem Escola Bíblica Dominical, através do aplicativo Zoom. Entre em contato com o pastor Jefferson ou Sóstenes, presidente da mocidade, para receber o convite. É logo após a abertura aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você sabe o que é link na bio do Instagram? É um link onde você encontra várias informações sobre a nossa igreja. Formulários, avisos, programações e você também tem acesso a todas as nossas plataformas digitais. E você ainda não segue o nosso perfil no Instagram? @segundaipud. Lá tem avisos diários e também mensagens que falam diretamente ao seu coração. E lembrando, ative o sininho para que sempre que houver alguma postagem, você receba notificação no seu celular. Também temos a nossa fanpage no Facebook. Corre lá e deixa a sua curtida. E não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @segundaipud. Entramos no mês de maio, o mês da família. Todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, temos estudos bíblicos no nosso canal do YouTube. O tema é Famílias Fortes em Tempos Difíceis. Venha, participe conosco, você e sua família. Interaja com as nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe. Seja abençoado e também abençoe a todos ao seu redor. O mundo está cada vez mais digital. E na última semana de maio teremos a nossa Semana de Oração. Segunda, terça, quinta e sexta, a partir das 19h30, pelo Zoom. O link está disponível lá na bio do nosso Instagram. Na sexta-feira, teremos uma participação super especial do Carlos Orlandi. Ele é pastor na igreja Hamptons Christian Fellowship, lá em Nova York. Para mais informações, você pode entrar em contato com a Ana Feitosa ou com o Elcio Guimarães. Esperamos vocês. Até lá! Ah, antes que eu me esqueça, se inscreva no nosso canal e para você receber todas as nossas informações, ative o sininho que está aqui do lado direito da sua tela. E muito importante, curta, comente e compartilhe. A nossa programação já vai começar. Deixe o seu celular no silencioso. Aproveite esse tempo. Deixe que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Queridos irmãos, queridas famílias que agora estão reunidas, quero saudar cada um de vocês na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio para nós, mais uma vez, estarmos conectados para esse tempo de adoração,
esse tempo de edificação, esse tempo onde recebemos a instrução de Deus, tão necessária para a nossa vida. Como você já sabe, o mês de maio, celebramos o mês da família. Toda quarta-feira, uma mensagem especial para a família. Temos recebido aqui pastores amigos que têm trazido para nós mensagens muito edificantes. Hoje o nosso convidado é o pastor Ricardo Mota, pastor da 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, que é também filho da 2ª Igreja, e é uma honra, mais uma vez, ter o pastor Ricardo entre nós e receber a ministração da parte de Deus. Daqui a pouco ele vai falar para nós. Antes nós vamos ter um momento de louvor, de oração, pedindo a Deus que edifique a nossa vida e que nos abençoe neste encontro. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que Deus, na sua misericórdia, esteja mais uma vez edificando a sua casa, edificando a sua vida. Curve a sua fronte e ore comigo. Vamos falar com Deus nesse instante. Depois teremos uns momentos de cânticos e, em seguida, o pastor Ricardo vai ministrar a nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor, porquanto o Senhor tem sido tão bom para conosco. Temos, ó Deus, diariamente recebido o Seu cuidado, sobretudo nesses tempos difíceis. Temos experimentado, ó Deus, o Seu amor, nas Suas providências. Louvado seja o Teu santo nome, sobretudo pela bênção maior de o Senhor ter enviado Jesus Cristo, Seu Filho único, para a nossa salvação. Senhor, agora nós te pedimos, edifica a nossa vida, edifica as nossas famílias, ó Deus. Faz com que nossas famílias, Senhor, sejam fortes nesses tempos tão difíceis. Nós oramos, nós te pedimos isso em um nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém e amém. Do jeito que você estiver, talvez em casa, ou talvez aí conectado no escritório, não importa, louve ao Senhor conosco nesse tempo e prepare o seu coração para receber a instrução da palavra de Deus.
fosse a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor.
Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, agradecer ao reverendo Honório pela oportunidade de estar aqui, conversando e compartilhando a palavra de Deus com vocês. Saudação a todos os irmãos e irmãs queridos aqui da Segunda Igreja Presbiteriana aqui de Uberlândia. Louvo a Deus pelos irmãos que antecederam, louvando a Deus. Glorifico a Deus também pelos irmãos que têm trabalhado para que chegasse esse conteúdo até você, o Sérgio, o Lucas e demais irmãos que têm dado sua contribuição, seus dons e talentos para que nesse tempo difícil nós consigamos alcançar você e a sua família com a palavra de Deus. O tema escolhido para essa série de mensagens no mês do lar, que nós chamamos de mês da família, tem sido famílias fortes em tempos difíceis. A gente não tem tanta dificuldade de encontrar famílias na Bíblia enfrentando tempos difíceis. Talvez nós tenhamos muita dificuldade em encontrar famílias fortes enfrentando os tempos difíceis. E eu gostaria de compartilhar com você o texto da palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 12, os 9 primeiros versículos, que conta a história de uma família que também passou as suas crises, mas que pela graça e misericórdia de Deus ficou cravada na história como uma família que glorificou e honrou a Deus, apesar dos tempos difíceis. Enfrentaram muitas situações difíceis, mas fizeram de Deus a sua força. Lembrando do Salmo 28, versículo 7, que diz que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a força do seu povo. Então, Deus nos dá força, Deus nos dá condições para enfrentarmos situações difíceis que nós temos enfrentado. E quando eu falo de situações difíceis, eu não estou me referindo apenas nesse tempo pandêmico, eu estou me referindo a muitas adversidades que nós, como família, estamos sujeitos, né? Quem é que nunca passou um momento difícil, um momento de crise, um momento difícil? Às vezes, esses momentos difíceis, eles se apresentam com muitas caras, né? Às vezes é um problema de relacionamento conjugal, às vezes é um problema de relacionamento com os filhos, às vezes um problema financeiro, às vezes um problema de insatisfação que traz um desconforto, traz uma tristeza. E por incrível que pareça, às vezes não tem uma causa específica, a pessoa começa a ficar triste, ansiosa e deprimida, sem às vezes identificar a causa disso, o que tem trazido para muitas pessoas a depressão. Então, infelizmente, mesmo não tendo às vezes um motivo específico, a pessoa entra num processo patológico de doença emocional. Então, nós estamos sujeitos a muitas dificuldades, a muitas coisas. Eu gostaria, então, de chamar a sua atenção para o texto de Gênesis, capítulo 12, os 9 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. O Senhor, e Ló, com ele, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente.
Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor aos irmãos e irmãs, podendo falar a algumas famílias nessa oportunidade. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude para que esta palavra possa ser relevante na vida dos irmãos e, sendo usada pelo Senhor, na unção do Teu Espírito Santo, trazer o impacto necessário, as mudanças, quem sabe, necessárias para que vivamos nesses tempos difíceis de forma fortalecida no Senhor. É esse o objetivo, Senhor, que de Ti recebamos forças para enfrentarmos essas situações difíceis que nós temos passado e que passaremos ainda, com certeza, porque a vida é assim, ela é marcada por situações também difíceis. Mas, ó Deus, nós temos a expectativa de que o Senhor na nossa vida nos dará forças, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ó Deus, fala conosco e assim sejamos edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A história de Abraão é muito conhecida na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que o pai dele, Terá, tinha 3 filhos. Tinha Arã, tinha Naor e tinha Abrão. E eles passaram uma situação muito difícil, porque o filho morreu. Um dos filhos, né, o Arã, morreu. O pai de Ló e de 2 outras crianças, né, jovens, uma era a Iscá e a outra a Milca. E a família se viu naquela situação difícil, de luto. Então Terá resolveu sair com os seus filhos até Arã, que é a cidade que tinha o mesmo nome do filho que tinha falecido. Interessante isso. E lá nessa região, a gente percebe a ordem que Deus deu para Abraão, separando dessa família, separando do seu pai, separando dos seus irmãos, ou do seu irmão Naor. Naor casou-se com Milca, com a própria sobrinha. Não temos notícias sobre Iscá, a Bíblia não fala sobre essa outra filha de Arã. Mas o fato é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, separou, por iniciativa dele, separou Abraão. Abraão e Sarai, né, naquela época, Abraão e Sarai, e depois mudou-se o nome para Abraão e Sara. Mas Deus dá a eles aqui uma ordem para que eles saíssem ali do meio dos parentes e fossem para uma terra que Deus iria mostrar. O tempo era um tempo de crise, havia fome na terra. Em determinados momentos, Abraão vai, inclusive, para o Egito por causa da questão social que enfrentavam, a questão econômica, havia fome na terra. Então, são situações difíceis que toda família passa. Mas tem alguns princípios aqui que estão claros aqui na palavra de Deus, e pelo menos claros ao meu coração, que eu gostaria de semear no seu, nesses tempos em que nós precisamos de força de Deus, esses tempos difíceis. E quando eu olho para a história dessa família, Abraão, Sara, junto com o sobrinho Ló, e algumas coisas a gente pode pensar da palavra de Deus, contextualizar no nosso dia a dia aqui e igualmente sermos fortalecidos. Porque veja bem, em primeiro lugar, nós temos aqui uma família que enfrenta um desafio de coragem e fé. Esse princípio, ele sempre existirá. Toda família, em determinado momento, vai ter que enfrentar um desafio, vai precisar dar um passo de coragem, um passo de fé. Às vezes é uma família que mora numa determinada cidade e por causa do problema profissional, a falta de emprego, tem que pegar essa família e ir para um grande centro, ir para uma outra cidade e precisa vencer esse desafio, um momento de decisão, um momento em que essa família é desafiada a tomar uma posição. Isso gera muitas vezes insegurança, porque agora, veja, os filhos já estão na escola, quem sabe,
um dos cônjuges já está trabalhando, mas recebeu-se agora uma proposta melhor, e a família, então qual a decisão que vai ser tomada? O que fazer? Então são desafios que permeiam a vida de uma família, em determinado tempo em que se exige o princípio da coragem e da fé. Nós reparamos isso quando a Bíblia diz que Deus, falando para Abraão, disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja que desafio impressionante, porque Terá, o pai de Abraão, ele não era um homem temente a Deus. Abraão não tem uma herança religiosa, ele não tem uma herança de ensinamentos para que se temesse e adorasse a Deus. Até aqui, Abraão, ele desconhece esse Deus Criador, é uma iniciativa de Deus, vem até Abraão e se revela a ele e o desafia. A Bíblia Sagrada diz que ele vai ter que sair da zona de conforto, sair de perto do seu pai. E não somente a zona de conforto, mas lembre-se que o pai dele tem um coração enlutado, já teve que sepultar um filho. Um momento em que talvez seria inadequado sair de perto de Terá, porque ele teve que sepultar um dos seus filhos. Mas a vida é assim. Ela apresenta a nós, muitas vezes, esses desafios em que nós precisamos tomar uma decisão. Felizes são aqueles que, quando precisam tomar uma decisão, vão agir segundo a ordem de Deus. Coragem e fé é um princípio que nos fortalece para que nós enfrentemos os tempos difíceis. É necessário nós termos essa posição, essa predisposição em obedecer a Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. A palavra de Deus é clara e diz que nós devemos andar pela fé e não pelas vistas. Por isso que nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, pesa sobre nós uma grande preocupação, porque na questão do afastamento, do isolamento, do confinamento, se a fé não é mantida, se num lar, o sacerdote do lar, se não há oração nessa casa, se não é mantido o louvor nessa casa, a leitura da palavra de Deus, onde as pessoas vão encontrar coragem e fé? Por isso que as estatísticas mostram quantos divórcios, quantos problemas familiares. Agora que a família está ficando mais perto, umas pessoas umas das outras, a família encontra um problema de relacionamento. Nós sabemos disso, esse tem sido um grande desafio. Antes um sai de manhã e só volta à noite, o outro sai, mas agora, nesse momento, principalmente mais no início dessa pandemia, em que havia uma necessidade de ficar mais em casa, né? As pessoas que não precisavam sair tanto, ficar mais em casa, começaram a perceber os problemas. Agora não tem a escola das crianças, o convívio com as crianças, o administrar o tempo dessas crianças. Então toda essa pandemia, toda essa crise mostrou a nós a necessidade de termos coragem e fé, de termos a espiritualidade na nossa casa. Todos nós temos que tomar algumas decisões como família. E esses tempos difíceis nos levaram a tomar decisões que muitas vezes nós não estávamos prontos, preparados para fazê-lo. Por isso que esse princípio aqui, ele é fundamental para que se fortaleça a família. Se você quer que a sua família fique forte, se fortaleça no Senhor, você precisa manter a chama da fé, a coragem, o obedecer, o querer saber a vontade de Deus. É o que aconteceu aqui. Esse princípio ele é fundamental para que nós sejamos fortalecidos. Uma família está certamente fraca, frágil, vulnerável, se ela não tem esse princípio aqui da coragem e da fé. Abraão teve que sair e ele saiu. E olha só que desafio. Ir para onde? Pergunta para Abraão. Escuta, Abraão, você está indo para onde? Eu não sei. Como não sabe? Ninguém sai sem saber para onde vai. Qual que é o itinerário?
Qual que é o destino? Eu não sei. Isso ainda não foi dito. Vai ser mostrado ainda. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai mostrar o lugar. Então, nossa vida não tem jeito de ser vivida sem ser vivida pela fé. Confiança em Deus. Esse é um princípio, se você quer ter sua família fortalecida nos tempos difíceis, sejam esses atuais ou os que virão, porque quanto mais nós vivemos, mais nós vamos enfrentando desafios e lutas. Isso caracteriza a vida. A Bíblia Sagrada sempre deixou claro para nós que uma das características da nossa existência é a luta, é a adversidade. É nessas adversidades, nessas lutas, é que nós nos fortalecemos. Porque exatamente nesse cenário é que Deus se manifesta como esse Deus que é a nossa força, o nosso socorro, a nossa fortaleza. É lamentável saber que pessoas enfrentam lutas na vida sem esse princípio aqui. É por isso que não dá certo. É por isso que há um transtorno. Muitas vezes há na casa uma confusão só. Porque qual que é o princípio que estabelece nesta casa a força? Se é, por exemplo, a vida financeira, não é suficiente. Se é, porventura, o conforto, também não é suficiente. Muitas vezes você passa na porta de uma grande casa, uma mansão, e você não sabe, mas no interior daquela grande casa, daquela grande mansão, tem um transtorno enorme, uma dificuldade terrível. Então, o que garante para nós força nesses tempos difíceis, o fortalecimento da família, é o princípio da fé. É o querer abraçar e aceitar o desafio, sabendo que Deus está na direção de tudo. Eu imagino que é assim que você, na sua família, tem enfrentado os desafios. Quantas lutas já foram travadas? Quantos desafios? Às vezes falamos para famílias e que contam a história de que passaram muita privação, tiveram que sair, mudar em situações difíceis, buscar recursos melhores, ou pessoas, famílias que passam por momentos tão difíceis, perdendo seus entes queridos. Onde achar força para enfrentar esses tempos difíceis? É no Senhor. É o Senhor que é a nossa força. Mas tem outro princípio interessante que a gente aprende aqui nas Escrituras Sagradas, que é o princípio de entender qual que é o propósito na nossa história. Quem vive sem um propósito, uma família que não tem um propósito, ela fica perdida. Mas Deus estabelece a missão para a família. A nossa família é uma agência missionária, é uma agência do reino de Deus. A família é um projeto que Deus tem para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido, Deus seja glorificado. E a família foi essa instituição que Deus estabeleceu para se cumprir um propósito. A gente aprende esse princípio aqui. Deus diz para Abraão: sê tu uma bênção. Esse é o propósito. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está estabelecido aqui um propósito na nossa existência. A nossa vida tem propósito. Nós vivemos para a glória de Deus. Vivemos para fazer Deus conhecido, o Senhor Jesus, o Salvador. Uma família que tem propósito, entende qual que é o seu propósito na história, isso vai fortalecê-la no momento da crise. Esse é um princípio fundamental para que nos sintamos mais fortes nesses momentos que estamos passando, por exemplo. Você saber qual que é o propósito da sua história, qual o propósito da sua vida. Deus chama Abraão e sua família e diz: olha, sejam uma bênção, abençoe as pessoas serão beneficiadas por causa da sua casa. O propósito é que todas as famílias da terra sejam abençoadas por causa da sua história. Veja, quanto tempo passou e estamos nós aqui falando da história, de uma família que recebeu força num tempo difícil, e que ficou marcada na história como o pai da fé, uma família que venceu, que obedeceu, uma família que mesmo diante dos desafios pôde professar a sua fé, num Deus que teve iniciativa de chamar.
muito lindo isso aqui, meus amados. Nós que passamos por esse momento difícil que temos enfrentado já há algum tempo, de forma mundial, a questão é, qual que é o propósito da nossa existência? Quem é que tem mantido, quem é que tem preservado a nossa vida? Quem é que, na sua infinita graça e misericórdia, tem dado a nós razão para viver? Qual que é a principal razão para que nós vivamos? Diante da possibilidade real de uma infecção e de morte, porque essa enfermidade toda hora traz uma notícia, né? Uma cepa nova, uma ameaça diferente, trazendo insegurança, medo ao nosso coração. Se a gente não sente qual que é o propósito da nossa vida, por que viver? Porque essa tem sido a crise de muitas famílias. A possibilidade da morte, a insegurança, o não controle da situação, isso tem trazido toda uma insegurança mundial. Mas a família, ela é fortalecida, não só quando ela atende esse desafio, responde com coragem e fé, mas quando ela entende qual que é o seu papel na história. Por que nós estamos aqui? Por que Deus tem preservado a nossa vida? Por que temos a família que temos? Qual o objetivo de Deus com a nossa casa? E quando nós sabemos disso, temos convicção, nós vivemos para a glória de Deus. E sabemos que Deus tem controle de todas as coisas. E na soberania de Deus, no poder de Deus, quando nós cumprirmos a nossa missão, nós seremos recebidos pelo Senhor. E vamos ser cumprido o nosso propósito. Como diz um autor conhecido, né? O mais importante não é ser bem-sucedido, mas é cumprir o propósito. Qual o propósito? Agora, uma família que pensa que o maior propósito era adquirir riquezas, comprar e pagar a casa própria, adquirir bens, viveu em função disso apenas, né? De dar aos filhos o melhor, fazê-los doutores, pessoas bem-sucedidas. Se é esse o maior propósito dessa família, essa família não vai se sentir fortalecida, ainda que consiga realizar tantos sonhos, da casa própria, da casa num residencial bem bonito, do seu automóvel de último tipo, os aparelhos de última tecnologia. Se é esse o propósito da família, se fosse esse o propósito da família, certamente nós teríamos muitas famílias fortalecidas, mas não é esse o caso. As famílias estão enfraquecidas, porque o propósito da família não é esse. O propósito principal da família é glorificar o nome de Deus, abençoando as outras pessoas. Por isso que nós, pastores, insistimos para que as pessoas façam um culto doméstico na sua casa, quem sabe abram no momento adequado para pequenos grupos, os vizinhos fiquem sabendo da fé que é professada nessa família, o louvor que se ouve ser entoado dentro desta casa, a harmonia que há na família, entre os cônjuges. Já que eu estou aqui na segunda igreja, deixa eu compartilhar algo para vocês, que talvez eu já tenha repetido algumas vezes. Na minha adolescência, e embora eu louvo a Deus pela família que eu tive, meus pais e tudo, mas era uma família que não tinha esses propósitos, não conhecia. Embora fosse uma família religiosa, ela não conhecia esses princípios, não viviam esses princípios. Então, na mudança nossa, na pré-adolescência, praticamente aqui para Uberlândia, nós fomos morar bem em frente à casa do seu Honório Portes, do Honório, do Júlio. Lembro quando a dona Lázara recebeu lá a Juliana para cuidar dela, como fez com tanto carinho o seu Honório. Mas o que mais me chamou a atenção, e foi um instrumento de Deus para que eu quisesse conhecer mais a Deus, foi olhar para aquela família. Me espantava, me chamava a atenção o relacionamento dos pais com os filhos. E era algo que eu até então não conhecia, porque eu venho de uma família que não tinha esses princípios. A intenção não era mostrar para alguém, mostrar para aquele adolescente,
Não havia um teatro montado, era o dia a dia de uma família que depois eu fui entender, era daquele jeito por causa de Jesus. Então, a família, ela tem que exalar esse bom perfume de Cristo. Imagina, hoje eu estou aqui, porque olhei para uma família, olhei para o relacionamento de uma família, me chamou a atenção a forma amigável, amorosa do relacionamento daquela casa. É esse o propósito de toda a família, fazer com que as pessoas sejam abençoadas, as pessoas sejam impactadas por causa da vida daquela família. Não que não tivesse problema, não que não tivesse dificuldade, mas é uma família fortalecida nos momentos difíceis. Lembro bem de ver a luta de viagens do seu Honório em busca do recurso para cuidar da sua família. Sempre uma vida regrada, nada de luxo, nada de ostentação, de trabalho, de interesse pela vida dos filhos, da família. E é isso que dá propósito e é isso que fortalece a vida de um lar. A Bíblia Sagrada diz que Deus chama Abraão e diz: olha, você tem que ser uma bênção. Isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Você tem que ser uma bênção. Essa é a ordem. Seja uma bênção. Para Abraão, ser tu uma bênção, isso é uma ordem. Não é uma sugestão. Eu vou ver se... Não. Nós temos que obedecer. Nós temos que abençoar todas as famílias da terra. Esse é o propósito. Agora, como vamos fazê-lo? Se não nos fortalecermos, o Senhor é a nossa força. Então, para aquelas famílias displicentes, que ficou muito evidente nesse tempo de crise, nesse tempo difícil, em que, não tendo culto presencial, a chama da fé quase que se apagou, se é que não se apagou, porque ao retornar os cultos presenciais, eu fico pensando, será que nós vamos reencontrar todos? Porque a família que não é fortalecida no Senhor, ela ficará pelo caminho. Então, coragem e fé, cumprir o propósito. E finalmente, amados, e talvez a coisa mais importante, quando eu olho aqui, a gente leu no texto, não é uma, ou não foram 2 vezes, 3 vezes, várias vezes. Você acompanha a história de Abraão, ele chega em determinado lugar, a Bíblia diz, como está escrito aqui: ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão entendia que quando ele chegava em determinado lugar, ele tinha que erguer um altar e adorar a Deus. Ele fez isso quando chegou em Canaã, chegou em Betel, entre Betel e a cidade de Ai, onde ele chegava, ele erguia um altar e adorava a Deus. Isso nos fala sobre relacionamento com Deus. O que dá força para a família em tempos difíceis é o relacionamento com Deus. É lógico, porque a fonte dessa força é o Senhor. A Bíblia está cheia de expressões assim: o Senhor é a nossa força. É no Senhor que nós vamos encontrar forças nesses tempos difíceis. Eu não sei o que a sua família tem passado, quais as dificuldades, as caras que esse tempo difícil tem se mostrado. Qual a área que tem sido mais vulnerável na sua casa? Não sei como que está o relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos. Eu não sei que estrago fez na sua vida financeira esse tempo de pandemia. Eu não sei que estrago fez psicologicamente na sua vida. Eu só sei que em tempos difíceis nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. É daqui que vem a nossa força. E se nós substituímos, por exemplo, o tempo de relacionamento com Deus, por uma boa série de TV, se nós substituímos o relacionamento com Deus com um bom entretenimento, nós estamos agindo mal. O relacionamento com Deus é insubstituível. É lógico, né? Uma coisa boa é assistir uma boa série de TV. Não há problema nenhum com os entretenimentos, desde que eles não afetem, não prejudiquem o seu relacionamento com Deus.
nós seremos famílias fortes em tempos difíceis se nós nos esforçarmos para um relacionamento com Deus. Tem uma coisa que nós crentes precisamos entender. Relacionamento com Deus, uma vida de oração, não é algo espontâneo, natural. Logo após a queda descrita em Gênesis capítulo 3, nós temos dificuldade para nos relacionarmos com Deus. É necessário que nós nos esforcemos para isso. Então, nós precisamos de disciplina disso. Isso acontece. Não, eu oro andando, caminhando. Isso é muito bom, mas não é sobre isso que eu estou falando. O relacionamento com Deus, esse relacionamento, a família se relacionando com Deus, cada membro desta casa buscando a Deus. É o relacionamento com Deus que vai fazer com que nós nos sintamos fortes em tempos de crise. Porque nós passaremos ainda momentos mais difíceis ainda. Existem muitas lutas e tribulações. A palavra de Deus nos alerta sobre tempos muito difíceis. O apóstolo Paulo usou essa expressão: saiba que nos últimos dias serão tempos difíceis. Esses tempos difíceis já chegaram e tem muito tempo já. Mas essa tribulação, ela vai se intensificando. E nós vivemos uma época singular. Está evidente para nós que os tempos são difíceis. Como que nós vamos enfrentar isso apenas com uma força de tradição religiosa? Como que nós vamos enfrentar isso em nome de um ajuntamento, sendo que nós nem podemos fazê-lo por enquanto? É lógico que quando estamos todos juntos, nós nos sentimos mais fortes, é verdade. Mas e quando não é possível isso? Quem é o responsável para que nós nos sintamos fortes? É o Senhor. Então, meus amados, eu quero concluir essa meditação, primeiramente agradecendo ao pastor Honório pela oportunidade de chegar até você para falar sobre famílias fortes em tempos difíceis e estabelecer na palavra de Deus alguns princípios. É lógico que existem muitos outros princípios, mas a coragem, a fé, o querer cumprir o propósito e o relacionamento com Deus, não tem jeito de ser diferente. Esses princípios precisam ser mencionados. Que Deus nos abençoe sua vida, sua família. Você que é um pai de família, reúna sua casa, reúna sua família, diga: olha, vamos orar juntos. Faça isso. Esses cultos que estão sendo transmitidos, tantos conteúdos a igreja colocando aí na página da internet, no YouTube. Use a mensagem, reúna a sua família, leia a Bíblia com a sua casa. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Vamos deixar claro para a nossa família, para os nossos filhos, qual que é o propósito da nossa existência. Senão seu filho vai pensar que o propósito maior da existência é ele se formar e ganhar muito dinheiro. E você vai ter depois um filho rico, longe dos caminhos do Senhor. É isso que você quer? É só isso? É dar para ele o melhor? O mais importante não é cumprir o propósito? Você ter alguém que faça diferença na vida das outras pessoas? A sua família, que precisa ser uma missão. A sua família é uma agência missionária. É olhando para uma família que pessoas vão se converter. Eu te contei a minha história. É olhando para uma família. É vendo a diferença que faz Deus na vida de uma casa. Eu espero que Deus o abençoe muito, muito, você e sua casa. Esse tempo difícil vai passar e outros virão. Porque é sempre assim. O mundo nos reserva lutas e desafios. A questão é como que nós vamos enfrentá-los. Na força do nosso braço, com a nossa intelectualidade, com os nossos recursos, com a nossa saúde. Todas essas coisas são tão frágeis. Tão frágeis. Esse coronavírus, esse novo coronavírus, dentre tantas coisas que nós temos percebido, tem uma que nós não podemos ignorar. Ele revelou a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Nós temos medo de um inimigo que não conseguimos ver nem a olhos nus.
que trouxe transtorno ao mundo inteiro, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com tanta riqueza, nós somos tão frágeis. Do Senhor vem a nossa força para os tempos difíceis. Deus abençoe sua vida. Deixa eu encerrar com mais uma oração. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de enviar esse conteúdo a muitas famílias. Eu peço que o Senhor use, ó Deus, essa mensagem, porque é possível que esta família que está assistindo nesse momento esteja passando por uma grande crise, sem um propósito, sem encarar a fé, sem ter a coragem necessária, sem manter o relacionamento com o Senhor. E a minha expectativa, Senhor, que eu contribua para que essa situação mude na vida desta casa. Continue abençoando a segunda igreja, toda a sua liderança, abençoe as famílias, Senhor, e que elas se sintam fortalecidas nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Olá, é um prazer estar com você aqui. Adolescente e jovem, nós também temos uma programação toda especial para você. Todos os sábados, para você adolescente, às 18 horas e às 20 horas, para todos os jovens nós temos o Connect. E lembrando, todos os nossos encontros são online e pelo Zoom. Para mais informações, entre em contato com o pastor Jefferson ou com o Sóstenes, presidente da UMP. E mais uma dica para você, hein? Nós voltamos à nossa Escola Bíblica Dominical, de forma presencial. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos reunidos adultos e famílias, com uma série excepcional, um estudo em Atos dos Apóstolos sobre os 30 anos que mudaram o mundo. E aí, criançada? A partir do dia 23 de maio, no próximo domingo, as aulas da EBI estarão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Cada sala terá a sua aula. Não deixem de assistir, a partir das 9 horas, sempre aos domingos. Um abraço, até lá! Aos domingos, das 8 às 8h30, antes da Escola Bíblica Dominical, nós temos duas programações muito especiais e muito abençoadas para você. Homens e mulheres em oração, reunidos ao mesmo tempo, porém em salas separadas nas dependências da nossa igreja, com o intuito único de orar e buscar ao nosso Deus. Adolescente, jovem, você também tem Escola Bíblica Dominical, através do aplicativo Zoom. Entre em contato com o pastor Jefferson ou Sóstenes, presidente da mocidade, para receber o convite. É logo após a abertura aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você sabe o que é link na bio do Instagram? É um link onde você encontra várias informações sobre a nossa igreja. Formulários, avisos, programações e você também tem acesso a todas as nossas plataformas digitais. E você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, @segundaipud. Lá tem avisos diários e também mensagens que falam diretamente ao seu coração. E lembrando, ative o sininho para que sempre que houver alguma postagem, você receba notificação no seu celular. Também temos a nossa fanpage no Facebook. Corre lá e deixa a sua curtida. E não deixe de seguir o nosso perfil no Twitter, @segundaipud. Entramos no mês de maio, o mês da família. Todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, temos estudos bíblicos no nosso canal do YouTube. O tema é Famílias Fortes em Tempos Difíceis. Venha, participe conosco, você e sua família.
Interaja com as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Seja abençoado e também abençoe a todos ao seu redor. O mundo está cada vez mais digital. E na última semana de maio teremos a nossa semana de oração. Segunda, terça, quinta e sexta, a partir das 19h30 pelo Zoom. O link está disponível lá na bio do nosso Instagram. Na sexta-feira, teremos uma participação super especial do Carlos Orlandi. Ele é pastor na igreja Hamptons Christian Fellowship, lá em Nova York. Para mais informações, você pode entrar em contato com a Ana Feitosa ou com o Elcio Guimarães. Esperamos vocês. Até lá! Ah, antes que eu me esqueça, se inscreva no nosso canal e para você receber todas as nossas informações, ative o sininho que está aqui do lado direito da sua tela. E muito importante, curta, comente e compartilhe. A nossa